Olá, amigos. Graças a Deus, um bom dia a todos. Hoje, dia 14 de 1, são exatamente 9 horas com 26 minutos. Vem eu com essas minhas lives aí que não aviso ninguém. Mas, como vai ficar gravado aqui, e minha meta é apenas instigar as pessoas a pensarem por si mesmas, que nada como a liberdade, nada como o alívio de se sentir livre por fora, porque daí a gente se diz represa por dentro também e por fora a gente flui mais na vida. Hoje a gente vai trazer um assunto interessante, que eu já falei várias vezes, toquei na tecla, mas eu vou falar de uma forma diferente hoje sobre mediunidade e sensibilidade. Afinal, sou médium, uma mediunidade muito opaca, uma sensibilidade meia turva, mas Deus sabe que eu estou tentando, no mínimo da massa, auxiliar, né, e me fazer útil à espiritualidade ou às boas energias, os bons fluidos. Por que eu vou fazer essa live? Por que eu estou fazendo ela sem avisar ninguém? Já estou tocando ficha. Eu não acredito em acaso. Eu sempre digo isso nas minhas lives. Eu sou fruto da vida, sou proporcionado pela existência e por uma força soberana que eu creio que seja Deus, Criador de tudo e todas as coisas. O Deus que eu creio não é um Deus religioso. A única filosofia dele é amor, que ajuiza, e a metodologia dele é o amar, que corrige pela humildade e nos empodera pela simplicidade de ser. No fundo de minha alma é o Deus que eu creio, não é um Deus religioso. Creio em Nossa Senhora, sou devoto de Arcanjo Miguel, trabalho com entidades da Umbanda, sou apaixonado por Joana de Ângeles, amo os 16 livros, os primeiros de André Luiz, mas nada disso me convence. Eu amo a Deus. O resto, tudo isso que eu falei, inclusive os mentores que eu trabalho, até os obsessores também, que devem estar aqui no meu ladinho, são consequências não do acaso, mas da lei de sintonia que por dentro de mim eu sustento, com minhas más manias ou talvez com as minhas virtudes, quem sabe com algumas possibilidades de aptidões, de dons, e provavelmente como algumas iniquidades de maledicências, de defeitos e de decrínios. Afinal, como homem sapiens, eu estou em evolução, em burinamento por dentro. Mas o motivo dessa live é a procura, como sempre, parece que para um pouco, uns meses, depois começa de novo. Vêm uns médiums preparados, outros médios iniciantes, outros médiums, e me fazem as mesmas perguntas. Eu não acredito em acaso. Quais são essas perguntas? Edson, espero a quem me perguntou, já gravado aqui, que eu não estou dando indireta nem letra, eu estou tentando ajudar. Porque para nós evoluir na nossa mediunidade, a gente pergunta, mas a gente precisa ouvir as coisas, que o que eu vou falar não é a verdade absoluta, nem a realidade, é a minha realidade, não a de vocês, de uma forma adulta, sem milindre. Boa? Vamos lá então. Boa. Lembrando que o Edson crê num Deus chamado vida, tá? Que é a juíza, não julga, e não é um Deus religioso. Então, pelo amor de Deus, eu não sou preso a dogma, pragmatismo, sofismo, liturgia, esses bagulho tudo aí, esses treco tudo aí. Eu estudo, pertenço à ordem Melquisedeque, Rosa Cruz, mas não me apego em nada, só em Deus. Vamos lá então. As pessoas vêm e perguntam para mim, Edson, durante uns anos eu trabalhei com a Umbanda, com a doutrina espírita, com o candomblé, que seja a mediunidade. E eu estou notando, parece que os mentores, horas estão se afastando, horas parece que eu não sinto nada. Ou senão, sei lá, eu não estou me fingindo. As pessoas me perguntando. Eu não estou mistificando. Mas tem horas que parece que eu estou mistificando porque eu não sinto mais aquela energia daqueles mentores que antes me pegavam mesmo. Que eu tentava me mexer e não conseguia, eu tentava falar e a minha voz saía, mas o meu cérebro não formulava as frases.
As frases simplesmente de forma fugidia fruíam dos meus lábios e o mais impressionante, moldadas com raciocínio, moldadas e formadas pelo predomínio de um ser pensante que, pelo menos, eu creio que não era da minha sobriedade e lucidez. Edson, olha as perguntas das pessoas. Nesse nível as pessoas me perguntam, até mais claro. Eu não quero mistificar, eu não estou mistificando. Mas o que está acontecendo? E outra, Edson, dependente da incorporação, eu ando sentindo uns trecos, eu ando sentindo umas coisas durante a noite ou alguns horários do dia. É como se fosse uma espécie de déjà vu. Tem horas que parece que eu me vejo num outro planeta. É sério, Edson, eu não tô louco, eu não uso nada de droga, eu não bebo nada de álcool, nem fumar eu fumo. Sou uma pessoa zen, mas tem horas que eu tô parada, e eu me vejo, e eu me pego em mim, e sinto-me como se aqui fosse algo pífio. Eu não sou suicida, viu, Edson? Mas é pífio, como se não tivesse graça, uma saudade que vem lá do fundo da minha alma de um tempo, de um lugar, de uma situação, de um caso, de um causo, de uma funcionalidade que tem horas que eu me pego chorando do nada, mas não é um choro de dor, é um misto de apreço, de saudade. Tem horas que me dá uma coisa que parece melancolia e tristeza. Aí tem horas que me dá, parece uma euforia misturada com alegria. Aí tem horas que eu volto de novo dentro do crivo, do senso, do catálogo filodoutrinário, religioso, pragmático, dogmático, enigmático, porque é um enigma dentro de mim essa coisa de querer ajudar todo mundo de uma forma que tem horas que eu me machuco, mas tem horas também que eu me faço bem. O que está acontecendo, Edson? Você aí, saco de riso, tomador de café, que se diz universalista. Falho, viu? Isso eu estou dizendo, sou falho. Para quem não sabe, é de ser falho, tá tentando. Estou tentando não falhar, nem na minha vida, quem dirá na vida dos outros, está arrumando karma aí. Aí as pessoas me perguntam, Edson, estou fazendo as perguntas que as pessoas me fazem. E a minha família, então, que tem horas que eu olho assim, meus próprios filhos e pergunto: quem são vocês? Eu amo minha filha, claro. Eu senti a dor do parto todo o aniversário dela. Quem é mulher sabe disso. Parece que eu vou sentindo a gravidez. É incrível como o metabólico, como a inteligência celular, como a contextura subatômica molecular que forma o corpo humano é o último que esquece todas as impressões e sensações do sistema límbico. É incrível. A data que eu me acidentei, a perca horrível que eu tive, a alegria que me deixou estupefado, são coisas que parecem que marcam o meu organismo de uma forma que só é identificado pela minha sensibilidade, não apenas pela lembrança. E se duvidar, eu sinto as mesmas dores, as mesmas euforias, os mesmos rancores, as mesmas mágoas, as mesmas alegrias, os mesmos amores e, infelizmente, até os dissabores do ódio, do rancor e da mágoa. É uma coisa que me afoga, dá vontade de gritar. Edson, por favor, me ajude. Estou repetindo o que as pessoas me falam nesse nível, para um pouquinho mais claro. Eu até me sinto honrado, quem sou eu para ajudar alguém? Você como um médium, Edson, que passou pelo Pentecoste mediante a filosofia, e não deixa de ser, da Assembleia de Deus. Você, Edson, que passou quase 3 anos estudando junto com os Mormons, e depois penigrou para o Testemunho de Jeová como um curioso, procurando Deus, e acabou encontrando, quando fechou os olhos, se sentiu em paz. Você, Edson, que ficou 2 anos
Deu 2 anos, 7 meses, 8 meses na Amazônia, lá do norte da Amazônia com os índios, quando era mochileiro, menino, 19, 20 anos, 22, 23, para sentir Deus na mãe natureza, sentiu na carne, na Bolívia, no Chile, no meio do mato, passando fome, para sentir essa coisa. Qual é a experiência que você tem, Edson? Tua, falha, mas que quem sabe possa servir a alguém que está falhando muito mais, ou muito menos, ou tão pouco. O que você compreende, Edson, disso tudo que está acontecendo na nossa mediunidade, na vossa, na tua mediunidade? O que você entende, Edson, que pode nos acrescentar a minha sensibilidade de uma forma que, quem sabe, conforte o meu coração? Edson, isso é a última pergunta, eu estou só encaixotando todas de uma forma bem amena, vai ficar gravado aqui, graças a Deus. Ontem eu fiz uma live e agradeço a tecnologia. Não porque eu sou bom, eu não sou bom, eu sou humano, mas vai ficar gravado se alguém tomar a Deus, quem sabe. Pretensão minha, olha só. E uma pergunta que me fazem que eu fico analisando. Edson, eu tenho 40 anos de candomblé, 30, 40 de umbanda, 60, 70, 50 de doutrina espírita. Eu creio na espiritualidade, Edson. Eu acredito, eu sou clarividente, clarudiente, incorporo. Eu trabalho com a psicofonia, eu incorporo, é físico, não tem como eu duvidar. Mas o porquê ainda existem esses rompantes? O porquê que até mesmo em seres que nem eu, que leram os mesmos livros, estudam as mesmas páginas, comungam da mesma ideia, vivem pelo mesmo ideal, ainda há o preconceito, Edson, o racismo, os ismos de estavismo, aonde muitas das vezes o que vale mais é decorar livros, ou se não, idealizar preceitos litúrgicos, ou quando não, ritualísticas mediante aos nossos ancestrais, mas esquece da verdadeira mítica, não misticismo, mas mítica como milagre, de apenas servir a vida em nome de Deus, ou dos orixás, ou de Bezerra de Menezes, Tarso de Souza, Dias da Cruz, Meimei, Paulo de Tarso, Pai Benedito de Aruanda, Caboclo, Preto Velho e Exu, a Deus, apenas servir de eflúvio e, quem sabe, transmutar o áudio de alguém em amor próprio, a vingança de alguém em unção em paz com a própria vida. O que está acontecendo, Edson? Que você olha como esse curioso, esse menino de 47 anos, Edson. Eu sei que você tem 47 anos. Mas você, metade da sua vida foi inquieto. Botou a mochila nas costas com 17 anos e 8, 9 meses e só parou com 26 para 27. Viajou toda a borda do Brasil e o Brasil procurando, indo em religiões, usou a vacina do sapo, o óleo do sapo, daime, ayahuasca, até cannabis, para entrar em transe. O que você entende, dando o teu testemunho como um médium falho que você é, e um ser humano que tenta usar a sensibilidade de uma forma raciocinada, ao mínimo não se fazer mal, mediante a máxima de não cometer o mal, o desforro, o desdém, o desleixo na vida alheia. Agora o Edson começa a live, depois desses 14 minutos, me auto-perguntando o que me perguntaram nesses últimos 3, 4 meses até então, desde o ano passado. Eu fico quieto, vai acumulando, até chegar a um ponto que o Edson transborda e faz o que estou fazendo agora. Uma live que eu sei que não vai agradar alguns até que me perguntaram, porque eu não consigo falar com milindre. E com todo respeito, todos nós somos eternas crianças, mas eu não consigo lidar com adulto criança. Eu não consigo dar balinha na boca. Então vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa, em qualquer linha espiritual que abranja a vida, por mais que nós vivemos na dualidade, uma das coisas mais de que verdadeiras e certas
é que tudo vibra. Tudo vibra numa frequência, numa onda, num pulso, numa radiação, numa energia. A ciência chama isso de constância. A espiritualidade chama isso de evolução. O bom senso chama isso de vida. Tudo que vibra, a vida. Talvez inorgânica, orgânica, talvez raciocinante, instintiva, talvez até mesmo menopáusica, estática, mas a vida, até numa pedra. Não da forma, obviamente, racional, que a gente conhece, nem moral, que tanto a gente enobrece, mas há, mediante a ética da criação, pedra é pedra. Ela, de alguma forma, acrescenta a natureza, moldando o enfeite da paisagem, mesmo sendo uma pedra. E se faltar, falta algo. Assim como você, se faltar a quem te ama, até quem te odeia, sentirá falta de você. Essa é a criação. Evolução constante. Se nós evoluímos constantemente, a nossa sensibilidade de ser, por favor, ser, eu sou. Talvez eu sou algo que não preste, mas sou. Talvez eu sou algo que preste, mas sou. Talvez eu sou algo bom, que bom, eu sou. Talvez eu sou algo mal e ruim, também sou. E para ser, eu não preciso pertencer, estar. Eu não preciso de aceitação, afirmação. Eu não preciso da sua alforria. Eu não preciso da alegoria do teu gosto, da tua vontade, do teu desejo, dos teus ideais, da tua pré-junção de ideal sobre a minha existência, porque eu sou o que eu sou. Sendo do bem ou do mal, é convicto em mim essa naturalidade de ser. Ai, eu sou livre. Livre. Isso depende da sensibilidade. Essa naturalidade da alma, que os iniciados, em certas liturgias, que leem grimórios, outros em certa medicina que vem do ânimos da mesma alma, da interioridade, aonde o locus, aonde reside o local da maturalidade, aonde Jesus chama de eterna criança, que seria o que é de natural em mim. O que é de natureza em mim. Está gravado aqui para quem quiser ouvir. Eu estou tentando ajudar. Isso não precisa incorporar guia, mentor, obsessor. Isso não precisa adorar para fora. Isso não precisa seguir a luz adiante de si, porque mesmo na complexidade do molde do espírito humano, mediante a fórmula incalculável de ser da alma, da sua singeleza humilde e da sua grandeza de simplicidade de ser, como um suspiro de alívio, como um déjà vu, como apenas um encanto de uma folha caindo, ou um filho nascendo, ou algo que se ganha ao transportar para o reencarnar, ou se não ao fruir do renascer após a morte. A alma, o ânimo. Esta alma, ela é devota a uma coisa: despertar, crescer em si. Ela não precisa crer em Jesus, porque a alma entende que Jesus foi a corporificação de uma essência em alma, em palavra, que o mesmo Jesus chama de Deus e que nós podemos chamar de uma forma humana o Cristo. Isso se levarmos dentro de um crivo não propriamente religioso, mas da filosofia da vida. Ah, Edson não crê em Cristo. Então, você crê no Buda, em Jeová, em Alá, em Batalá, em Manitu, em Tupã. Você crê em Olorum. Você crê no ser espiritual que for. Digamos que a alma ela é convicta na essência desse ser.
Então ela não precisa sair para fora, ela se acolhe por dentro. E as necessidades da alma, se lá ela tem na materialidade, é se desbruçar. Como uma lótus que se abre, como uma rosa que se desabrocha, tentando mostrar a nossa persona pelo nosso ânimo, pela nossa mesma essência de alma, o quanto a nossa personalidade, pelo ego, pode se acalmar, o quanto a nossa pessoa, pelo grau da consciência, pode estabelecer na sua ciência interior um conjugado aonde ela conversa com silêncio apenas por amor, apenas por se amar. E vai dizendo para o ego que ele não é obrigado a amar ou odiar, mas ele é abrigado como um pequeno pedregulhozinho numa coisa bem maior chamada amar. Em si. Amar é dar ar por nossos pulmões. Edson, você está falando amar religioso? Não. Edson, você está falando amar romântico? Também não. Estou falando de simplicidade e humildade. Amar em si é eu simplificar a vida em mim. E amar por si é eu ter a humildade na vida simplificada em mim de eu ser subsistente a qualquer casualidades que a vida me traz, seja boa, seja ruim. Eu sou aquela rocha que enfeita a paisagem. Eu sou indestrutível. Sim, o tempo vai me envelhecer, o que eu chamo de morte pode momentaneamente me tirar daqui, mas a minha essência em ânimos, em alma, é incorruptível. E essa alma não precisa moral, ela é ética. E esse espírito não precisa certo e errado, tem integridade de caráter. Então, o meu caráter convicto pela ética que eu tenho, por amar a vida em mim, não me obriga a fazer o bem e nem fugir do mal, mas me abriga na evolução. Mediante ao bem que me aparece, perante ao mal que me enobrece, quando eu transpasso a ele sem me poluir. E quando eu vou além do bem, sem me paralisar, porque eu sou uma alma errante. Eu sou Cristo, eu sou Deus em mim. Vocês estão ouvindo, médium? É a primeira vez que eu falo isso, eu não vou estar falando esse tom, não, porque eu não estou aqui para ensinar nada, eu sou um ignorante em mim. Onde é que entra a mediunidade, Edson, as minhas sensações? Essa alma, que eu posso chamar de espírito nessa dimensão, é uma eterna constância de debruce. Debruçar, que nem eu estou debruçado nessa mesa aqui. Estou me afirmando em cima da mesa. De uns anos para cá, a nossa alma, querendo o ego ou não, querendo o grau de consciência ou não, querendo a mente humana ou não, porque mente não é alma, consciência não é alma, ego não é alma, porque não são essências, são coisas que se transmutam com o tempo e são coisas que morrem. O ego que eu tinha 20 anos atrás eu não tenho hoje, está morto. Depois que eu fiz 21, hoje eu tenho 47. O grau de consciência que eu tinha quando era um menino morreu. Não vai voltar mais. Eu lembro dele de vez em quando, mas hoje eu sou um menino de 47 anos, não mais um menino de 8 e de 7. A mente translocada, vivendo, querendo coisas para fora, desfrutar, se interter para fora, mesmo ela não é a mesma mente que eu tinha ontem. Algo em mim mudou, talvez para melhor ou para pior, não sei, mas mudou. Por quê? Porque é errante esse cavalo brabo dentro de mim, chamado evolução, chamado alma, chamado amor, chamado amar. Porque nada vence o que é simples e o que é humilde por amar. Nada vence a humildade e a simplicidade de quem se ama. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente ainda não se debruce em cima do ego, agora é para você, viu, médium religioso?
e ainda crê que eu preciso de um monte de estavismo, um monte de pragmatismo, um monte de ritualismo, um monte de sofrimento, um monte de caridade, um monte de verdade, um monte de bondade, para quem sabe Deus olhe por mim em algum lugar, sentado em alguma nuvem, e fala de fora e de fora para dentro: se acalme, eu nunca fiquei longe de você. Você nunca esteve só. Uns vão alcançar isso com o tempo da velhice. Outros, mesmo dando com a cara na rocha da ignorância, sendo inignóbil, da arrogância, da estupidez, da ilusão, até da boa intenção, mas de alguma forma da submissão aos fracassos alheios. Submisso esses pela bondade pragiada, muitas das vezes, que uma doutrina, disciplina, que uma liturgia impõe, ou que uma magia de ancestralidade convida à caridade. Mas Edson, peraí, não foi Jesus que falou que fora da caridade não há salvação? Depende o ouvido que escuta e depende a orelha que só ouve qual tipo de caridade que Jesus, criado pelos homens, falou, e o Cristo, que o verdadeiro Jesus trouxe, ofertando por dentro dos homens. Eu fico com o segundo, porque não existe maior caridade de eu ter um senso de generosidade, de estar em paz comigo mesmo. Somente assim, tudo que eu dou, e tudo que eu faço, eu sou. Mesmo sem ir lá, eu estou, porque é convicto em mim o que nós chamamos de caridade, bondade humana. Fora disso, sim, a caridade que eu pratico vai matar fome, vai tirar do frio, vai provocar alegria e felicidade nos outros. Mas se a caridade que eu faço assim subestima a minha paz, extermina o meu amor e me coloca entre a dor e o sofrimento, mediante a mesma caridade que eu pratico, eu acho, que agora eu estou achando, deve ter alguma coisa errada aí. Não na caridade que eu pratico, mas da lealdade de intérprete do que eu julgo ser Jesus e do que eu acho se fazer o Cristo. Em nome da vida e em nome de Deus. Não é mesmo? Por exemplo, Chico Xavier praticou a caridade. Perguntavam para Chico se ele fazia caridade, ele dava risada, porque ele não entendia, porque ele era generoso por si só. Divaldo Franco, Meimei, Madre Teresa, Gandhi, Sai Baba. Sai Baba era firme, até duro de vez em quando, mas olha a caridade que esse homem fez. Mas isso aí as pessoas acham que precisa ser iluminado, precisa ser escolhido, ou senão precisa ser um missionário. Não existe maior missão do que a eternidade. Todos nós estamos imbuídos, bisuntados nela. Não nesse lodaçal, mas neste córrego de vida, neste mar de existência chamado infinito. Então eu não preciso me comparar com Chico Xavier para eu trilhar dentro de mim a minha paz. Eu não preciso me comparar a uma Madre Teresa para eu achar dentro de mim o que é o labor das consequências que a existência em vida em mim, quando é real por naturalidade, se faz apenas generosa por mim só. Edson, você está enrolando e não está falando da mediunidade, o que está acontecendo comigo. Eu estou falando sim. Eu estou falando que tudo que está acontecendo com você não é problema espiritual de fora para dentro. É uma consequência natural do espírito de dentro para fora. O teu espírito médium, ele necessita que teu ego, que teu grau de consciência e que tua mente evolua. E para isso, muitas das vezes, a gente tem que amputar ideais, sepultar ideias e trucidar, matar, liquidar, fulminar moldos, formas e maneiras de ir para a vida.
Porque, mesmo fazendo bem, talvez aquilo não seja satisfatório para a minha intimidade suspirar como algo melhor. E mesmo fugindo no mal, talvez aquilo não me ilumine nas noites mais escuras, quando eu necessito acender as luzes, quando eu fecho meus olhos. Porque eu só vejo escuridão. E mesmo caminhando na luz, quando eu arregalo os olhos, eu continuo no escuro, porque não é lá fora que falta a energia da vida, é dentro de mim que está faltando, além da existência, viver. Quem sabe, médiuns, estou respondendo para vocês que fazem essas perguntas. Sei que vocês não vão gostar muito, mas fazer o quê, né? Os teus mentores, esses que você diz que não sente, até os obsessores, os guias de luz, sempre estiveram com você no obrigado da gentileza, no abrigo da cortesia, no conjugado da boa educação, na elucidação de ser mais um ser vivo, que não precisa dar o carteiraço religioso, filosófico, doutrinário, pragmático, mas que dá o carteiraço da forma mais crua e nua de apenas naturalizar os seus atos dando o exemplo. É difícil? Claro! Evoluir nunca foi fácil. É impossível? Não. Falta-lhe vontade para perder as manias desnecessárias, os hábitos descabidos, a boa educação que talvez está oprimida, a generosidade que talvez está afogada num senso de continuidade repetitiva e plagiada de uma caridade que só sabe copiar o que é bom. Mas quando se recolhe a si mesmo, não evidencia a própria paz de espírito que lhe deixa um ser humano melhor. Quantas pessoas, meu Deus, que passam por isso. E critico a Deus. Ou se não, se sentem, perdão pela palavra, um desgraçado na própria vida, que vive fazendo tudo de bom, andando dentro das normas do cristianismo, do espiritismo, da espiritualidade, e nada em sua vida muda. Aí eu pergunto, respondendo, será que Deus é castigo ou é glória? Será que a glória de Deus é tudo material vir a mim? Ou o que é espiritual para mim transmutar tudo que é material pela bênção de eu ser um bem afortunado? Ser um rico de mim mesmo? Ser um sóbrio em mim mesmo? Será que a espiritualidade está esperando de mim, está ouvindo, médiuns? Maior maturidade não moral de fazer tudo certinho, copiando os mandamentos, as regras e as disciplinas? Ou será que a espiritualidade está pedindo a mim uma maturidade ética, que mediante até o que é bom, as normas, as regras, as doutrinas, mas que eu, por ética, opte, mesmo que eu me sacrifique, o meu ego, a minha consciência e a minha mente, mas por encontrar Cristo na minha alma e Deus pelo meu espírito, eu não faça só o que é bom, mas eu aprimore para algo melhor. Ética, ética, pelo amor de Deus, ética. Escolha. Mas Cristo falou para mim praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Sim, eu vou continuar fazendo a mesma caridade, mas quem sabe eu faço uma caridade que me provoque. Uma caridade que realmente eu olhe para ela e diga, rapaz, eu faço essa caridade, toda vez que eu faço essa caridade, dói em mim porque está amputando de mim uma pretensão. Está cirurgicamente arrancando de mim uma pretensão, uma soberba, uma luxúria, uma arrogância. Está medicando dentro de mim de uma forma alopática e de uma forma radioativa o que é de mal em mim. Nossa, mas não é que essa caridade ela lixa e lima a minha alma, o meu ego, a minha consciência e a minha mente pelo que há de mais sutil do meu espírito em vida,
E não é que depois disso eu comecei a praticar a caridade como não mais um feito, mas como um ato natural? Aonde em qualquer lugar que eu ande, eu não preciso dizer que sou isso, sou aquilo. Eu sou porque é em mim ser. Aí quando eu olho a caridade que eu faço, eu me alegro com os lábios. Mas quando eu fecho os olhos, eu sorrio com a face toda, porque eu me acontento por dentro, porque eu vejo que é generosidade em mim. É solidário em mim essa caridade. Quem sabe, médium? Quem sabe? Até na caridade que a gente pratica, a gente tem que ter mais lealdade ao coração. E não tanta praticidade ao intelecto moral, aonde é certo e errado. Porque se é ético, a ética nunca vai ir contra a moral do certo e errado. Ela dá o exemplo. Quem sabe urge para os milhares de livros de Joana de Ângeles que tem, eu já li alguns, pelos amontoados de livros de Emmanuel que tem, eu já li alguns, os mesmos não escrevem sobre a moral humana, mas baseadas na ética do Cristo. Que é você ter o livre-arbítrio da escolha, de se escolher sempre além do bem que tu possa fazer, para que você se faça a quem se tem em paz melhor. Perdão. Quem sabe? Aí vocês vão ver que talvez aquele mentor que você não anda sentindo mais, que talvez aquele mentor que você diz que não anda sentindo tanto ou sentindo mais, que talvez aquela mediunidade que você não anda desfrutando tanto, da clarividência, clareaudiência, da psicometria, ou qualquer tipo de manifestação, ela se manifesta com tal naturalidade, talvez não mais no terreiro ou no templo, mas no conjugado da vida, mediante ao convívio permútuo e mediante a permútua gratuita de você apenas ser humano na vida alheia e se fazer humano na sua existência. Quem sabe? Quem sabe os mentores não estão dizendo que agora você não deve seguir a tua religião, mas quem sabe, pelo espírito e verdade, a espiritualidade ela está pedindo mais fraternidade de que religiosidade, mais amor de que doutrina e mais amar de que rituais. Mais afeto de que castas e níveis e subníveis de espíritos X, B, C ou D. Para você, médium, que me faz essas perguntas e faz tudo direitinho, como a doutrina manda, como o ritual manda, como os ancestrais mandam, mas tem algo dentro da tua alma, que é teu espírito, que é um cavalo errante, brabo, sem raiva, sem ódio, mas a força dele é ser simples. E o poder dele está em se fazer humilde. Diz pro teu ego, tá, e aí, ego, o bem que tu faz resolve o mal que tu nutre? Então tá bom então, grau de consciência. Caridade que tu pratica transmuta as dores do passado, do presente e de agora que você sustenta? Porque não existe barganha para fora, mas existe, com amar próprio, despertamento, conquista e renovação por dentro. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Foi mais um desabafo em forma de resposta para bom entendedor, quem quiser entenda, mais de que isso eu não posso ir. Se resolvam nas religiões de vocês, se é espírita, se resolve aí nos livros espírita, vai na tua casa espírita, com todo respeito, podem me perguntar, eu não vou me fazer de rogado, quando der eu respondo como eu respondi agora. Agora, a resposta que eu dei não é para um espírita, eu não sou espírita, não é para um bandista, eu transpasso pela Umbanda,
nem pelo candomblé, que eu trabalho com o Chaguian, sou de Chaguian de Nanã, também não. Fica na tua consciência. O problema não está em como você cultua a tua religião. O problema está na falta de desenvoltura fraterna que deveria ser no teu quesito religiosidade. A doença está, e a ferida, na falta de naturalidade de ser. E o grande grilhão que prende vocês a essa suposta separação dos seus mentores e este suposto enfraquecimento mediúnico está nesse grilhão, nessa rocha de se manter, de pertencer, de aceitar a aceitação. Ai, meu Deus, é ruim demais. Porém, é o que a evolução nos dá, imposta pelos homens, mas eu não posso dizer que é a evolução que o Cristo e que Deus nos doa, imposta pela vida. Graças a Deus, a vida só nos convida. Seja, levanta e anda. Obrigado, viu? Fiquem com Deus, fiquem na paz, raciocinem, pensem. Só isso. Pensem por si só. É bom demais. Viu? Pertence às religiões de vocês, repito, o problema não é a religião, mas tá aí a minha mensagem. Tudo evolui. Mediunidade evolui quando a sensibilidade evolui. Agora, se você cuidar da mediunidade primeiro, sem cuidar da sensibilidade humana, vai dar ruim. Você vai se sentir abandonado, você vai se sentir excluído, você vai se sentir sufocado, você vai se sentir até depressivo conforme o ânimo psicoemocional da pessoa que executa um trabalho mediúnico. Porque ela cuida da aparência, mediunidade, mas ela não está cuidando da essência, ser humano único por si só, alma espiritual, aonde reside a verdadeira eternidade. Amar por si só. Pelo amor de Deus, expliquei de novo. Fiquem com Deus, viu? É nóis. Graças a Deus. Até mais.